Graça e paz, família. Você está aí, sim ou não? Amém, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, nesse tempo de profetizar, declarar a vontade de Deus para nós, para o ano de 2022. Quantos estão animados com o ano de 2022? Eu tenho a certeza que não será uma mudança apenas de numeral, mas Deus tem uma palavra para transformar a nossa realidade. E eu quero que você levante as suas mãos e comece a agradecer pelo ano de 2021. Nós vivemos um ano com tantos desafios, com tantas coisas acontecendo. Não sei se você perdeu algum parente, se você perdeu algum amigo, mas eu quero que você dê graças ao Senhor porque Ele guardou a sua vida. E se você está aqui, é porque Deus tem um propósito, Deus tem algo poderoso para realizar através da sua vida. Então levante suas mãos, agradeça, faça como Jesus, olhe para o céu, olhe para cima, agradeça a Ele. Obrigado, Pai, obrigado pelo ano de 2021, ele já está quase findando, e nós temos um pedido para fazer no meio de todos esses agradecimentos. Nós queremos pedir, ajuda-nos a sermos guiados por Ti. Ser guiado, Senhor, é uma característica de um filho, e nós queremos de todas as formas sermos semelhantes a Jesus, porque esse é o nosso destino. Nós queremos ser semelhantes a Jesus, sermos guiados para que possamos em todo o tempo cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo no céu. A tua palavra diz que Jesus mesmo disse que Ele não fazia nada que Ele não tinha visto o Pai fazer. Ele não falava nada que não tinha ouvido o Pai falar. Então nós queremos ser da mesma maneira. Nós queremos fazer e falar aquilo que já está acontecendo no céu. A nossa vida precisa ser um reflexo daquilo que já está acontecendo no céu. Então, como cooperadores, como filhos que têm uma herança, nós ousamos nessa noite desfrutar da Tua bondade, desfrutar do Teu amor e desfrutar da Tua direção. Nós não queremos ser como cavalos ou como mulas que ficam, Senhor, enrijecidos, tentando fazer algo que não está de acordo com aquele que está conduzindo. Não. Nós queremos nos submeter como filhos amados, filhos que o Senhor está direcionando pelo Teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje o Senhor habita dentro de nós, e nós podemos ter a testificação de que o Senhor está nos conduzindo em direção a toda boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Para você que não me conhece, você que está me vendo aí pela primeira vez, o pessoal também da internet, meu nome é Valmer, eu sou casado com a Aline, nós fazemos parte do Ministério Apostólico Caminho Santo, que fica em Senador Camará. Nós temos 2 filhos, Davi e Laís, um rapazinho de 7 anos de idade e uma mocinha linda de 5 anos, que vai fazer agora, daqui a alguns dias, 6 aninhos. Davi também está caminhando para os 8, em janeiro, e eu sirvo no ministério como apóstolo. Somos casados há 20 anos e tivemos nossos filhos com mais ou menos aí já 12 anos de casados. A gente não podia ter filhos e o Senhor nos deu a bênção de termos 2 filhos de acordo com aquilo que Ele tinha liberado no nosso coração. Sirvo ao Senhor há 25 anos, estava comentando isso com o pastor Daniel, sirvo ao Senhor há 25 anos, e o meu coração queima a cada dia por corresponder a essa vontade tão maravilhosa que é a vontade do meu Deus para a minha vida, e eu tenho a certeza que o seu coração hoje também está queimando por essa vontade. Amém? Eu não vim sozinho, eu trouxe meu filho espiritual aqui, o Igor, ele está me acompanhando nesse tempo. Conheço de muitos anos o Alan e a Jéssica, que foram essa ponte maravilhosa entre a minha vida e a vida do pastor Daniel, pastora Érica. E amados, é um prazer sempre estar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu acredito que vai ser uma chave para o ano de 2022 na sua vida. Amém? E essa palavra, ela está vinculada a 2 pessoas que servirão de referencial para nós, mas são pessoas da antiga aliança, não são pessoas da nova aliança. E aí você vai falar, apóstolo, mas por que o senhor vai utilizar 2 pessoas da antiga aliança para falar daquilo que podemos viver na nova aliança? Porque se eles conseguiram, através desse princípio, imagine você, que desfruta de uma posição em Cristo, de plenitude,
de abundância e de plena capacitação, amém? Então diga comigo, as pessoas da antiga aliança tinham o Espírito sobre, mas eu, que sou uma extensão de Cristo, sou o corpo de Jesus, eu desfruto de plenitude, porque o Espírito habita dentro de mim, amém? Todos nós temos um privilégio. Qual é esse privilégio? Todos nós, como filhos, podemos ser guiados pelo Espírito. Nós podemos ser conduzidos pelo Espírito. Para onde? Para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obviamente que existem pessoas que, mesmo nascidas de novo, elas podem conduzir as suas vidas sendo guiadas pela carne. E qual é o perigo de você guiar a sua vida pela carne? O perigo de você guiar a sua vida pela carne é que você sempre vai dar oportunidade para o diabo agir. Mas todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito, o diabo é sempre posto no lugar que Jesus já o colocou. Diga comigo, a posição do diabo em relação a mim é a mesma da posição que Jesus o colocou. A posição dele é de vencido. Na sua vida, a posição do diabo é de vencido. Mas quando você dá a oportunidade a ele, fazendo a sua vontade, seguindo os critérios da carne, isso fala de imaturidade e isso fala também de você estar resistindo à voz do Espírito Santo. Mas diga comigo, em 2022, isso não vai acontecer, porque 2022 uma chave vai virar. E que chave é essa? Eu quero falar com você hoje sobre perseverança. Perseverar é preciso. Por quê? Porque no meu DNA eu sou imparável. Perseverar é preciso. Por quê? Porque no meu DNA eu sou imparável. E aí eu quero trazer algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, que não tem a ver diretamente com a palavra, mas eu quero um recado para algumas pessoas que estão aqui na igreja, porque o Senhor me falou isso. Existem pessoas aqui que estão pensando em parar coisas que Deus falou, que Deus não falou para você parar. Existem pessoas que começaram projetos, começaram a fazer coisas que Deus mandou você fazer, mas você não está vendo o resultado que você esperava, e você está pensando em parar, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, não pare aquilo que eu ainda não lhe disse para parar. Porque qual é o perigo disso? O perigo de você parar algo sem uma autorização, sem uma palavra de Deus, é porque esse algo que você está fazendo, que você está desenvolvendo, tem muito mais a ver com você do que com o resultado que você espera. Um dos nossos grandes problemas, queridos, nesse tempo, são as expectativas. E aí eles falam assim, mas é ruim ter expectativas? Não. O nosso problema é quando a gente não ouve de Deus aquilo que a gente espera. E a gente começa a gerar expectativas através de uma carência, ou um sentimento, ou algo que eu idealizei na minha mente. Mas quando Deus lhe coloca em um projeto, esse projeto tem por objetivo, primeiramente, lhe impactar. Porque a unção que eu quero transbordar, primeiramente, precisa tocar a minha vida. Precisa me transformar. Porque a unção, ela precisa gerar no seu coração, convicção. E quando nós não caminhamos segundo as expectativas que o Espírito Santo traz ao nosso coração, e caminhamos segundo as nossas expectativas, o que começa a acontecer? A gente começa a paralisar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então existem projetos que Deus lhe colocou, que você não está tendo resultado, e você diz assim, olha, eu vou parar com isso. Talvez seja um emprego, talvez seja uma faculdade, não era o que eu esperava, e eu quero lhe perguntar, se foi Deus que lhe colocou, se foi Deus que lhe falou para entrar, como que você vai sair de algo que Deus está fazendo? Porque às vezes o resultado que você tanto espera, só chegará no final, mas Deus está gerando em você, primeiramente, convicção de propósito. Esse é um dos problemas que nós encontramos hoje dentro da igreja. Pessoas que começam muitas coisas e elas não terminam. Por quê? Porque elas não têm convicção espiritual, porque elas não discernem o tempo, porque elas não são guiadas muitas vezes pelo Espírito.
Queridos, nós somos filhos de Deus, e um dos privilégios como filhos é sermos guiados, é sermos cheios desse discernimento, dessa direção, desse testemunho interior que vai nos conduzir para a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é cheia de processos. Dá uma catucada na pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: a vontade de Deus, ela é cheia de processos. Permita-se. Permita-se. Irmãos, há muito tempo atrás eu dizia assim: Deus tem pressa. E hoje eu mudei o meu discurso. Eu digo para você que Deus não tem pressa. Deus tem urgência. Mas Deus nunca terá pressa, porque a pressa sempre vai preconizar queimar etapas. Deus não está queimando etapas com você. Se Deus não lhe mandou parar, talvez você esteja desistido, você está olhando para a situação e está dizendo: olha, nada está acontecendo. Diga comigo, os da fé não caminham por aquilo que vem, ouvem ou sentem. Os da fé caminham pela fé. E o que é caminhar pela fé? É caminhar pela palavra liberada. A palavra liberada sempre irá construir uma identidade, sempre irá construir, certezas no nosso coração. E é por isso que nós precisamos perseverar, não dar ouvidos às vozes que muitas vezes tentam nos paralisar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no processo, Deus está construindo, Deus está destruindo sofismas e construindo convicções, e aí a gente começa a olhar e dizer: poxa, eu esperava que no ano de 2021 isso aqui acontecesse, aquilo outro também acontecesse, não aconteceu, eu vou parar esse negócio porque não está acontecendo. Não faça isso. Uma vez a minha esposa, que é muito envolvida com intercessão, ela começou com uma sala de oração na igreja, e ela falou assim: amor, eu vou começar essa sala de oração porque o Espírito Santo me disse para começar. E aí beleza, e quando a gente começa a sala de oração, é muito legal porque muita gente empolgada se junta, né? Só que, irmãos, sala de oração gera em nós perseverança. E aí os irmãos, começaram a ir, o mover, só que tinha dia que não tinha muito mover, que a coisa era mesmo oração, intercessão, e o número de pessoas foi diminuindo, até que minha esposa ficou resumida a 5 pessoas. E aí eu virei e falei assim: Aline, pelo amor de Deus, por que você está indo para algo que só vai 5 pessoas? Ela falou: porque eu não vou por causa das pessoas, eu vou por causa da palavra que Deus me liberou. E eu não vou parar enquanto Deus não me liberar, porque Deus está fazendo algo sobrenatural, que meus olhos não estão vendo, meus ouvidos não estão ouvindo, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo está fazendo, primeiramente em mim, e depois nas pessoas que estão perseverando comigo. Então eu quero dizer uma coisa para você: no ano de 2022 você vai precisar perseverar, porque Deus vai lhe dar projetos maravilhosos, projetos tremendos, poderosos, mas eu também quero dizer que com esses projetos, muitos desafios vão se levantar, vão te tentar paralisar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse ano vai ser uma virada na tua vida, você vai começar a amadurecer de uma maneira sobrenatural, você não é mais uma pessoa carnal, você nasceu de novo, e como novo nascido, você é guiado pelo Espírito, só que isso precisa ser uma decisão. Precisa ser uma decisão sua, precisa ser uma decisão de dizer: não importa o que aconteça, eu tenho uma palavra e eu vou caminhar sobre ela. Deus está fazendo algo e eu confio no que Ele está fazendo. Eu estava falando um dia desse com a igreja a respeito de descansar em Deus, e nós temos uma ideia equivocada de que descansar é você não fazer nada. Não, descansar em Deus é você confiar que alguém já fez e você apenas coopera com aquilo que já foi feito. Então o que é descansar? É fazer na força do outro. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado, mas se fazemos pautados naquilo que o Espírito Santo está nos liberando, nós estamos fazendo na força dele. Posso todas as coisas? Posso todas as coisas em quem? Quem te fortalece? Então tudo que você faz precisa ser na força dele. Se você está fazendo algo na sua força, o Espírito Santo está dizendo: pare e se renda. Existem pessoas aqui que chegaram nesse culto, estão cansadas,
Mas por que você está cansado? Não, Deus liberou uma palavra e eu estou fazendo a coisa precisa acontecer. Eu quero dizer o seguinte: a coisa vai acontecer, mas vai acontecer na força dele. Porque se formos conduzir as coisas na força do nosso braço, nós vamos nos cansar. Se formos conduzir, amados, na força da nossa eloquência, ou daquilo que a gente deseja, a gente vai se cansar. Mas os filhos de Deus, eles desfrutam daquilo que Deus já está fazendo. Jesus já fez. Ouça o Espírito, seja guiado por Ele, entenda que Ele vai te conduzir. Uma coisa que eu tenho dito muito nesse tempo: a obra é de Deus, não é sua. Não tente fazer a obra que é de Deus, a obra é dele. Seja apenas um cooperador. O que você é? Um cooperador. Mas você só pode cooperar com aquilo que você está tendo como revelação. Se você não está vendo, você vai atrapalhar ao invés de cooperar. Amém? Por que as coisas às vezes não fluem? Uma coisa que eu acho tremendo, pastor, sabe o que é? Jesus em 3 anos fez mais do que todos nós. Mas por que Jesus fez mais do que todos nós em 3 anos e meio? Porque Jesus só fazia o que via o Pai. Jesus só falava o que ouvia o Pai. E por que a gente não consegue essa eficácia tão assertivo? Porque a gente quer falar muito, a gente quer agir muito, e o nome disso se chama carne. Mas nós estamos amadurecendo, e eu e você somos guiados pelo Espírito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Nós vamos falar primeiro de um homem chamado Bartimeu. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Amém? Versículo 46. Vamos aqui fazer a leitura. Espírito Santo, ajuda-nos, nós precisamos de Ti, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos compreender aquilo que a Tua palavra diz, porque pessoas serão livres para correr na direção da Tua vontade, e elas serão extremamente eficazes, no nome de Jesus. Versículo 46. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olhe para mim, por favor. Uma coisa que me chama muita atenção, porque a palavra Bartimeu não é um nome. Apesar das pessoas identificarem aquele homem como Bartimeu, mas a palavra Bartimeu é a junção de 2 palavras. Bar, filho, Timeu, era o nome do pai dele. O que Bartimeu não tinha? Bartimeu não tinha uma identidade. Deram uma identidade para ele, diziam: olha, esse aí que é o filho de Timeu, o que ele é? Ele é mendigo. Então qual era a identidade que aquele homem carregava? Aquele homem carregava a identidade de mendigo. Todas as pessoas que não têm clareza da sua identidade, elas sempre vão caminhar à margem daquilo que Deus está fazendo. Você precisa ter clareza de quem você é. Você precisa ter clareza da identidade e do lugar onde Cristo te colocou. Você precisa ter clareza do que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas pessoas às vezes não vivem um ano extraordinário, não é porque Deus não quer, é porque nós não caminhamos debaixo de planejamento. Achamos que planejamento é algo carnal, achamos que planejamento não tem nada com o espiritual. Queridos, todas as pessoas que querem ter êxito precisam parar um tempo e dizer: Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim no ano de 2022? Não adianta apenas liberar uma palavra. Eu preciso liberar a palavra, ter a clareza da palavra que está sendo liberada, porque quando eu libero uma palavra profética, eu estou entendendo que é Deus falando através de mim, para mim mesmo. Então quando você libera uma palavra, você está liberando um caminho, você está liberando uma plataforma, você está liberando um caminho que você precisa caminhar. E as pessoas, elas começam a dizer: não, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo aquilo outro, mas durante o ano elas começam a caminhar como se fossem loucos.
e começam a caminhar em direções opostas. Não! Se Deus liberou uma palavra para você, você precisa olhar para aquela palavra dizendo: isso aqui é uma pista, isso aqui é um caminho, é uma plataforma que eu tenho que andar. Se Deus liberou uma palavra, eu não vou me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, eu vou caminhar na palavra que Deus liberou. Ai, apóstolo, Deus falou uma coisa comigo que está fora da minha conjuntura, está fora da minha situação. Eu quero dizer o seguinte: caminha sobre a palavra e Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Por que é tão importante, na hora que o pastor fala amém, você corresponder? A palavra diz: crie, por isso, se você não confessa o que foi colocado no seu coração, as coisas não são criadas. Preste atenção, isso é um princípio. Todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? E é uma pergunta idiota, aparentemente. Por quê? Se eu estou diante de um leproso, o que o leproso quer que seja feito? O que o leproso quer que seja feito? Seja curado, né? Curado da lepra. Um cego, o que ele quer? Não, eu quero voar. Não, o cego quer ser. Mas Jesus entendia que lá no princípio, lá no Gênesis, ele disse que tudo foi criado através da... Tudo foi criado através da... Então, meu irmão, abre essa boca cheia de dente que Deus te deu e começa a dizer: Espírito Santo, a minha boca será um estabelecedor de plataformas de fé. Eu vou liberar palavras que o Senhor está colocando no meu coração, porque a palavra do cristão, a palavra do crente, a palavra do filho é sim, sim. Creio no coração e confesso com a... Isso não é somente para salvação, mas é para você caminhar em fé. Se você crê em algo, e crer, queridos, não é acreditar. Crer é você confiar no que Ele está falando com você. Amém, gente? Então nós que somos da fé, nós cremos naquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração. Então num culto como esse, você tem que dizer: Espírito Santo, olha eu aqui, estou facinho. Espírito Santo, fala comigo. Fala, porque quando eu abrir a minha boca, quando chegar na hora, Senhor, de abrir a boca, eu quero estabelecer o que o Senhor está falando. E Deus vai falar para você: libera recursos, libera oportunidades, libera milagres. Amém? Mas como é que se faz isso? Diga comigo: a minha boca é Deus falando comigo através de mim. Então abra sua boca e libere aquilo que Deus está falando com você. Milagres vão acontecer hoje. Você não vai esperar nem a virada do ano. A virada do ano só será a concretização dos milagres que Deus já está fazendo na sua vida. Mas por favor, peça ao Espírito Santo: eu quero ser guiado, eu quero ser, Senhor, alavancado num novo nível espiritual. Amém? Porque para nós não existe diferença de secular e espiritual. Todos nós somos espirituais. Por quê? Porque os nossos olhos não estão na terra, os nossos olhos estão no céu. Quantos aqui são corpo de Cristo? Diga: eu sou corpo. E a cabeça, onde está? Aonde está a cabeça? Aonde está a cabeça? Então os seus olhos estão na terra ou estão no céu? Então pare de olhar para as limitações que estão diante de você, porque elas não são reais. Porque os olhos que você precisa olhar são os olhos que estão no céu. Quando eu disse um dia desse, estava falando sobre a unidade do corpo, e eu disse para os irmãos assim: o que é isso aqui? Aí todo mundo: perna. E eu disse: o que é isso aqui? Aí todo mundo: braço. O que é isso aqui? Aí todo mundo: barriga. Eu disse: nada disso, tudo errado. Vocês faltaram a aula, não a aula de ciências, vocês faltaram a aula do Espírito Santo. O que é isso aqui? Valmer. O que é isso aqui? Valmer. O que é isso aqui? Valmer. Quem aqui está em Cristo? Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Levanta sua mão, quem está em Cristo? Então o que você é? Cristo. Quem você é? Cristo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: a cabeça manda, e o que o corpo faz? Então para de resistir àquilo que você foi chamado apenas para obedecer. Você está entendendo essa palavra? Sim ou não? Amém? Então o que Bartimeu não tinha? Bartimeu não tinha uma identidade estabelecida. Ele tinha apenas um fardo, um peso que colocaram sobre ele. Você vai ser mendigo. E por isso ele caminhava à margem do propósito de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar lendo.
E aí diz assim, versículo 47: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante, Bartimeu, mesmo naquela situação, ele percebeu, ele discerniu a oportunidade. A gente precisa compreender, queridos, que esses cultos de quarta-feira não são lugares para a gente ouvir uma boa palavra. Esses lugares são ambientes geradores de milagres, são ambientes onde o Espírito Santo está nos conduzindo a viver coisas maiores, a desfrutar de coisas maiores. Então, em nome de Jesus, se você é alguém que crê que o Espírito Santo está movimentando algo, diga: em nome de Jesus, eu não vou perder a oportunidade, pelo contrário, eu vou utilizar os meus lábios para declarar aquilo que o Espírito Santo está dizendo que já é a minha realidade por fé. Amém? Quantos estão desfrutando disso? É tangível, é acessível. Por quê? Porque eu e você estamos em Cristo, e quem está em Cristo está tocando na realidade de Cristo. Amém? Eu estava lendo uma passagem ontem à noite, e aí lendo uma passagem quando Jesus toca em um leproso e a lepra foge dele. Eu falei: Jesus, a partir de hoje, eu quero que essa realidade se concretize, sabe, toque a minha vida. Eu quero chegar perto da doença, e a doença vai começar a fugir de mim. Por quê? Porque se ele é o cabeça, eu sou o corpo, toda a realidade do cabeça também está sobre o corpo. Sim ou não? A cor de pele do meu rosto é a mesma cor de pele da minha perna. Por quê? Porque as características do cabeça estão sobre todo o corpo. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de se adequar ao que você aprendeu antes da sua realidade em Cristo. A sua realidade mudou. Agora você é justificado, santo, você é transformado, você tem uma nova vida. Desfrute disso. Amém? Você é eleito. Amém? Amém? Vamos lá. E aí diz assim, no versículo 48, mas a palavra diz assim, muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Você vê Bartimeu não se importando com as vozes que vinham ao seu redor, as vozes que diziam: olha, Bartimeu, desiste, não, eu não faço parte daqueles que retrocedem, daqueles que não estão mais acreditando, eu faço parte da geração que crê, porque nós temos um Deus que é sobrenatural, nós temos um Deus que nos chamou pelo nosso nome e disse: tu és meu, e eu tenho uma obra poderosa para realizar na tua vida. Eu sou chave, porque Deus me fez uma chave para essa geração. Eu vou me levantar, porque o meu Deus está me sustentando. Aqueles que creem, diga: eu creio nisso. Mas vamos lá, e aí diz assim a palavra, versículo 49, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levante-se, ele te chama. Uma coisa que me chama muita atenção, que todo mundo que estava tentando paralisar Bartimeu, quando Jesus o chama, todas as vozes disseram o quê? Ânimo, o mestre te chama. Olha para a pessoa que só diga para ela assim: o mundo espiritual está dizendo muitas coisas para você, dizendo: pare, isso não é para você, desista. Mas quando Jesus te chama, todo mundo espiritual coopera com você. Então olha só, o que está faltando para você? Perseverança. Persevere, persevere, persevere. Você tem uma palavra, você tem uma oportunidade, uma porta de oportunidade se abriu nessa noite, ou seja, ou até melhor, uma porta de oportunidade se abriu no início de dezembro, quando o pastor começou essa campanha, esse tempo de profetizar. Queridos, nós estamos numa porta de oportunidade, e nós não vamos desistir, nós vamos perseverar, mas fazendo o quê? Ouvindo e declarando: crie, por isso falei, crie, por isso falei,
Crie, por isso falei. Não, mas está tudo caindo. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Não, mas está tudo dando errado. Crie, por isso falei. Não, mas as coisas não estão acontecendo como deveriam. Crie, por isso falei. Eu creio, não porque eu quero crer, mas porque um Deus maravilhoso falou no meu coração, semeou fé e está me dizendo, persevere porque tudo vai acontecer. Você está entendendo isso no seu coração? Você está recebendo isso na sua vida em nome de Jesus? Amém, queridos? A gente não pode perder esse tempo. Eu estava falando isso com meu filho, eu estava falando para ele, ele começou a ficar doentinho, e eu falei para ele assim, Davi, olhe para mim, você ainda não fez a sua decisão por Jesus, mas você já está debaixo da aliança dos seus pais. Eu e sua mãe temos aliança com Deus por causa de Jesus. Você crê nisso, meu filho? Aí ele sim. Eu falei assim, então declare, da mesma forma que Jesus não fica doente, não está doente, eu também recebo no meu corpo a saúde de Jesus. Acho que você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda, por fé. Eu acho que vou repetir de novo, pastor. Vou repetir para o pessoal ficar mais lavado, mais ensaboado em nome de Jesus. Eu estava ensinando meu filho que Jesus não fica doente. Jesus não é uma pessoa doente. Ele é totalmente saudável. E se eu sou corpo dele, todo o corpo também é saudável. E aí meu filho começou a declarar. E ele começa, pai, eu tenho a saúde de Jesus. Eu tenho saúde de Jesus. E o interessante é que a gente não precisa ficar dizendo, olha, você... Não, ele crê. Por isso que Jesus disse que a gente precisava ser como criança. A gente precisa crer mais. Por quê? Porque parece que quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a olhar a realidade natural e achar que aquilo faz parte da nossa vida. Diga comigo, a minha realidade é a realidade do céu. Olhe para o céu, esteja no céu, viva o céu, se relacione com o céu. Você tem um espírito, céu e terra estão alinhados. Por quê? Porque o cabeça está no céu, eu estou na terra, e há um alinhamento perfeito. Tudo que está no céu pode acontecer na terra, porque eu estou aqui. Amém? A autoridade foi devolvida, o relacionamento foi devolvido. Você hoje tem autoridade conquistada na cruz do Calvário. Você tem relacionamento conquistado na cruz do Calvário. O Espírito Santo hoje pode te conduzir a coisas tremendas. Agora é uma decisão sua. É uma decisão sua. É uma decisão sua de se render. Eu sei que nesse momento está acontecendo uma batalha espiritual muito grande na sua cabeça, porque é isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios, que os dados inflamados do inimigo, e queridos, deixa eu te falar uma coisa, as investidas de Satanás sempre serão na nossa mente, lançando incredulidade, lançando dúvida no seu coração. E talvez Deus falou para você assim, ó, tá vendo essa palavra que esse homem doido está falando com você? Eu estou te dando cura. E aí na tua cabeça assim, não, mas eu estou sentindo dor ainda. Começa a tomar posse agora e dizer, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, e eu estou agora desfrutando de total cura. Sabe por quê? Porque Cristo não tem dor no joelho. Eu não sei se tem gente com dor no joelho, mas receba aí, porque pode ser uma palavra de conhecimento. E quando você toma posse disso e começa a declarar, dor no joelho, você é ilegal no meu corpo, bate em retirada agora, sai agora em nome de Jesus. Os milagres começam a acontecer, porque crie, por isso, e aí a palavra que saiu da minha boca, porque foi semeada por Deus, ela se torna uma realidade no meu joelho. Não sei porquê, mas o Espírito Santo me falou isso agora. Dores no joelho. Então você que está com dor no joelho, em nome de Jesus, comece a declarar. Você não vai ter mais dor nos joelhos. Você agora está sendo totalmente curado. Porque Cristo levou sobre si, o homem de dores, levou sobre si toda a dor. E sobre você agora está a plenitude do corpo de Jesus. Reside em você a glória de Deus. Nós não precisamos mais de uma arca da aliança, porque a arca da aliança já habita dentro de nós, que é a presença do próprio Espírito Santo, vivendo, habitando e trazendo a plenitude de tudo que Jesus é. Você que crê, diga, eu creio nisso, tomo posse e me aproprio. Amém? Você toma posse em nome de Jesus? E aí no versículo 50, olha aí, lê comigo no versículo 50, diz assim, ó, jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. O que a capa tinha de tão importante? A capa
identificava quem você era. Os profetas carregavam capas, os mendigos carregavam capas, e a capa, ela identificava quem você era. O que Bartimeu fez? Bartimeu abriu mão da sua identidade de mendigo e disse: eu não quero mais ser um mendigo, eu vou me aproximar daquele que pode transformar toda a minha realidade. Toda a minha realidade. Bartimeu abriu mão da sua capa, Bartimeu abriu mão de quem ele era e disse: eu tenho uma oportunidade, não vou abrir. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tem a Cristo, eu não sei se tem alguém aqui que está desviado, mas o Senhor está dizendo para você hoje: abra mão da sua capa, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é infinitamente maior e melhor do que tudo que você já viveu até o dia de hoje. Mas você precisa tomar a decisão de abrir mão da capa. Abra mão da capa. E aí a palavra de Deus diz assim, versículo 51, Jesus utilizando o princípio, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Versículo 52, e Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não diz: olha, veja, o que ele disse? Vá em frente. Ou seja, você crê que eu posso fazer? Dê o primeiro passo. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Você crê que eu posso mudar tudo na sua vida? Dê o primeiro passo. Persevere, avance, vá em frente. Tem muita gente que está esperando ver o milagre para depois se comprometer com ele. Queridos, os leprosos que encontraram com Jesus, eles tiveram aquele encontro e Jesus liberou uma palavra, dizendo para eles: vão e se apresentem no sacerdote. Quero te fazer uma pergunta: eles saíram dali curados? Não, eles ainda estavam leprosos, mas eles caminharam sobre. Então eu quero dizer que é no caminho, quando você persevera, quando você caminha dizendo: não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa o que está acontecendo na minha vida, eu prossigo no caminho porque uma palavra foi liberada. E a palavra de Deus diz que os 10 leprosos foram curados. Deus te trouxe até aqui para dizer: o teu tempo de mendigo, o teu tempo de lepra, o teu tempo de cegueira, o teu tempo de viver à margem daquilo que eu tenho para você acabou. O que eu tenho para você hoje é uma caminhada onde vai transformar a vida de muitas pessoas. O Senhor quer te encher, porque à medida que você for cheio, você vai começar a transbordar. Uma coisa que eu sempre digo: quando Deus enche uma pessoa, o propósito dele é sempre fazer você transbordar. Em nome de Jesus, tome a decisão nessa noite de dizer: Espírito Santo, eu não quero ser apenas cheio, mas o Senhor me trouxe até aqui, porque eu fui chamado para transbordar. Transbordar, Senhor. Eu preciso ser chave, eu preciso ser bênção, eu preciso ser uma extensão de quem o Senhor é. Queridos, nós vivemos num tempo tão desafiador, onde as pessoas estão rodeadas de igrejas evangélicas. Meu Deus, quem aqui no Rio de Janeiro nunca ouviu falar de Jesus? Mas o grande desafio agora não é trazer as pessoas para a igreja. O grande desafio agora é as pessoas se relacionarem no dia a dia com Jesus. Quem está disposto? Mas para se relacionarem com Jesus, você precisa parar de andar na carne e começar a andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, mas o que o Senhor quer que eu fale? Amém? Você imagine quando você está lidando lá com a tua família, com aquele pessoal chato da tua família, aquele pessoal atribulado que dá vontade de jogar todo mundo fora. Está chegando o Natal, e o Natal é o dia de a gente juntar todo mundo chato. Sim ou não, gente? Pode falar se ele é verdadeiro. Amém? O Natal é a época de a gente chamar aquele pessoal chato, aquele tiozão que não para de perturbar a tua cabeça. Amém? E você fica assim: meu Deus do céu, que prova é essa que eu vou enfrentar esse pessoal? Pois é, o seu tiozão, aquela tia fofoqueira, aquela pessoa lá da tua família, que tanto diz: para que você vai tanto para a igreja? Eles precisam não mais de uma religião, eles precisam tocar Jesus através de você. Tocar Jesus através de você. As pessoas precisam tocar em você, e elas precisam ter a revelação
de que algo aconteceu na sua vida que te fez agora ser uma pessoa que você não era. Amém? Você está entendendo isso? Sim ou não? E aí a palavra de Deus aqui no versículo 52 diz: e Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou o quê? A visão, e passou a seguir Jesus pelo caminho. Bartimeu ainda não estava na nova aliança, porque Jesus ainda não havia morrido pelos nossos pecados. Jesus não havia ainda ressuscitado, então ele ainda estava debaixo da lei. Um outro homem que também me chama muita atenção é a vida de Caleb. Caleb, com 85 anos de idade, Caleb diz: eu tenho disposição e ânimo para começar tudo de novo. Meus amados, quantas pessoas na igreja, elas não têm disposição às vezes para vir para um culto. Eu quero dizer uma coisa, as escrituras dizem que Caleb, ele tinha um outro espírito. Pergunta a pessoa que está ao teu lado aí, fala para ela assim: ô crente, qual o espírito que você tem? Qual espírito que você tem? Qual espírito que você tem? Que desânimo é esse que assola o teu coração? Que desânimo é esse que você alimenta? Pare de alimentar aquilo que te debilita. Pare de alimentar discurso que não favorece o que Deus está fazendo em você. Para de alimentar o que você sabe que não faz parte da sua identidade. Ai, rapaz, porque eu tenho muito medo. Para de alimentar o medo. Tudo que você não alimenta morre. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu te levantei como um Caleb. Sabe por quê? Caleb era da tribo de Judá, e nós, queridos, somos do leão da tribo de Judá. Então, meu irmão, você não é uma parte de uma tribo, você tem a cara do leão. A cara do leão. Levante-se, tome posse, entenda que você não foi chamado para viver um evangelho morno, para viver um evangelho de aparências. Não, saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Deus está dizendo para você nesse tempo: eu planejei a sua vida, eu planejei a sua existência. Você não é obra do acaso. Você não foi chamado para viver uma vida sem graça. Pare de sobreviver e comece a viver o que Deus tem para você. Mas você precisa tomar uma decisão hoje, dizer: Espírito Santo, eu quero ser guiado, eu quero perseverar. E por que eu quero perseverar? Porque no meu DNA eu sou imparável. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que tem parado você? O que tem paralisado a sua vida? Porque a palavra imparável quer dizer não pode ser interrompido, incansável, que não pode conter, prender, não pode ser refreado, não pode ser reprimido. E aí, irmãos, hoje, sabe, é um blá blá blá, é uma chatice. Eu estava falando com o pastor Daniel, que chato hoje lidar com as pessoas na internet. As pessoas tudo ficam conduídas, tudo elas ficam melindrosas. Você não foi chamado para ser melindroso não, meu irmão. Você foi chamado para ser corajoso, foi chamado para ser intrépido. Você foi chamado para ouvir a verdade, você foi chamado para crescer. Em nome de Jesus, crente na igreja que não pode ouvir a verdade, é crente que não amadurece, que não cresce, que está há 200 anos na igreja e não rompe em direção à vontade de Deus. Você não pode ser assim. Isso não faz parte da sua identidade. O que tem te parado? O que tem te paralisado? Ah, apóstolo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Você não foi chamado para concordar. Você foi chamado para romper, para avançar, para crescer. Você foi chamado, meu irmão, para colocar a mão na massa e fazer o negócio crescer. Em nome de Jesus, você é imparável, mas você tem que perseverar. Persevere. Persevere. Ah, apóstolo, não estou aguentando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o meu sustento, Ele é o meu refúgio, Ele é tudo que eu preciso. Eu quero lhe dizer que Cristo lhe é suficiente. Ele é suficiente. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aquele que é a nossa referência, o Cristo ressurreto. Olhe para Ele, olhe para Ele. Pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as pessoas que estão do seu lado, olhe para Ele. E comece agora a ser cheio de uma fé e de um poder, queridos, que foge a qualquer situação.
a qualquer circunstância. Amém? Então diga comigo assim: eu sou superior a Caleb, eu sou superior a Bartimeu, porque dentro de mim existe um Espírito que me conduz, mesmo aos desafios. Eu não vou parar, não importa a inveja, o cansaço, a decepção, as tribulações, nada vai me parar, porque eu sou imparável. Eu sou imparável. Meu irmão, esse ano de 2022 você vai dar trabalho para o diabo. Você vai dar trabalho para o diabo, sabe por quê? Porque o diabo já estava contando que ano que vem você estava fora do páreo, mas hoje você está voltando para dentro do páreo. Você está voltando hoje para a guerra, você está voltando hoje para o que Deus chamou você para fazer. Se você estava pensando em sair do ministério e Deus não te deu uma palavra para sair, eu quero te chamar a atenção para isso. Se Deus te deu uma palavra para sair, saia. Se Deus te deu uma palavra para você parar, pare. Não vá contra a palavra de Deus, mas se Deus não falou nada, recolha-se a sua significância em Cristo e volte para o propósito. Ah, apóstolo, eu não consigo mais tolerar determinadas coisas. É porque você tolera. O dia que você estiver olhando para Ele e Ele te capacitar, Ele vai tolerar e você vai apenas boiar. Boie, deixa Ele te conduzir. O grande problema é que a gente quer resolver problemas com pessoas na nossa força. Quem é que muda pessoas? Quem é que muda pessoas? Então para de reclamar do teu irmão e começa a pedir o Espírito Santo para mudá-lo. Para de reclamar dos problemas lá do teu trabalho e comece a ser uma bênção, comece a ser a resposta que você tanto deseja. Comece a ser aquilo que as pessoas não fazem. Não, porque as pessoas, olha irmãos, eu estou sentindo aqui o negócio. Tem que falar assim, porque fulano chega sempre atrasado. Eu quero te perguntar uma coisa, por que você não chega no horário então? O grande problema, sabe o que é? A gente vê as pessoas chegando atrasadas, a gente começa a imitar o que é errado. Eu quero te perguntar uma coisa, que autoridade você tem, ou melhor, que propriedade você tem para reclamar do outro se você mesmo não faz? Você está aí? Amém, crente? Lavado, ensaboado. Você é um crente quase enxaguado. Por quê? Gente, Igreja Central, o Senhor está levantando vocês como luzeiro. Mas o luzeiro, irmãos, debaixo da bancada, não cumpre o propósito. Não cumpre o propósito. Deus chamou você para brilhar. Para de se esconder. Para de ficar alienado, sabe, dizendo, ó Deus, ó vida, eu passei por isso, eu passei por aqui, tá bom, Deus está dando uma unção de ressignificar. Tudo que você passou, Deus está ressignificando hoje na tua vida. Não, porque eu passei por um momento de vida, Deus está ressignificando, sabe por quê? Porque você é imparável, você não vai mais paralisar, você não vai mais desistir das coisas, você não vai mais abandonar o barco, você vai ficar aonde Deus te colocou e ponto final. Porque perseverar é preciso. Quantos entenderam o recado? Você está entendendo, como diz o pentecostal, o manto? Amém, gente? Somos nós. Deus nos chamou assim. Deus nos deu cara de leão. Para de ficar igual gatinho, só miando, perturbando a vida dos outros. Você foi chamado para rugir. E o melhor de tudo, só quem fica rugindo é leão velho. Ruja quando é necessário, porque Deus te deu força para você correr, e correr em direção à vontade dEle, ao seu propósito. Amém?